Qual a tua visão exatamente sobre essa. Porque eu não vou chamar de tentativa, porque eu acho que isso está acontecendo naturalmente, inclusive com o próprio impulso do Donald Trump, né? Que criou o ambiente para isso. Mas, na sua visão, isso é uma coisa a médio, longo prazo? É uma coisa mais agora que pode acontecer recentemente? Como é que você acha que isso vai acontecer? Qual o caminho que você vislumbra para essa não mais, esse não possível não domínio do dólar nos próximos anos aí com relação às maiores potências do mundo, né, como o Brasil no agronegócio, a China né, enfim, cada um com as suas qualidades, inclusive a própria Rússia e a África do Sul. Olha, para o mundo se tornar um lugar mais seguro em termos econômicos e também para o mundo se tornar um lugar mais justo, e essa para mim é a questão central. Se você perguntar para mim qual é o tema principal na sua análise, para mim é justiça. E para o mundo se tornar um lugar mais justo é preciso substituir o dólar. Não tem outra alternativa. O dólar não pode ser o indexador de todas as trocas comerciais e o veículo por onde se realizam todas as trocas comerciais no mundo. Quando o mundo vivia sobre o padrão ouro, que é impossível manter, porque as trocas Crescimento, comerciais, né? Não dá. a complexidade financeira, ela inviabiliza qualquer minério como qualquer metal como um indexador e um lastro, né? Quando o mundo supera o padrão ouro, ele toma uma decisão que é uma decisão, no caso do mundo ocidental, e depois com a queda do Muro de Berlim, uma decisão que praticamente sacramentou a hegemonia dos Estados Unidos, que não tem mais condições econômicas de se manter. Também tem isso, existe um esgotamento dos Estados Unidos, que ainda é o maior mercado consumidor, 25% do consumo do mundo passa pelos Estados Unidos, essa é a grande força, mas deixou de ser um grande produtor. E o sistema capitalista, é sempre bom lembrar, é um modo de produção. E sendo um modo de produção, ele precisa da produção para poder se sustentar. Ou seja, o dólar hoje é uma moeda de consumo. Ainda que os Estados Unidos seja a maior economia em termos de valores absolutos, mas já não é a maior economia em termos de paridade de poder de compra, aí passa já a ser a China, é claramente uma questão de tempo para a China ultrapassar os Estados Unidos. É muito difícil reindustrializar. O Trump está com uma tecnologia econômica do século XIX, que são as taxações, tentando reconstruir um protecionismo e, no caso dele, uma tentativa de substituição de importações. Ele até cita que esse foi o caminho trilhado pela Rússia, mas é porque a Rússia previa um cenário de conflito como o que ocorre até pela própria iniciativa russa, né, na Ucrânia. Então, a questão do padrão dólar, ela tem que ser substituída. E os BRICS são, de fato, o único bloco econômico que tem condição de fazer essa substituição, porque a Europa já tem uma moeda, que é o euro, mas que, pelas características da Europa e pela capacidade produtiva da Europa, não tem condição de ser uma moeda alternativa ao dólar, de fato. E não existe nem força geopolítica, porque, em termos militares, os Estados Unidos dominam a Europa. A OTAN, as pessoas acham que a OTAN é um clube. A OTAN não é um clube. É curioso até a posição do Trump, porque os Estados Unidos nunca quis que, de fato, a OTAN fosse um clube. Ele sempre quis ter hegemonia sobre a OTAN, que significa ter hegemonia sobre a Europa. Só que, como agora a conta está muito cara, eles querem dividir o prejuízo. Só que aí os europeus dizem, tá, vai dividir o prejuízo, mas isso não pode significar, por exemplo, submissão nossa. Então, esse ponto é muito pouco discutido. Mas a melhor chancelaria europeia, ela já tem apontado essas questões, e nos ambientes acadêmicos já são temas que são discutidos. Né? Não é pacífica a condição da OTAN, porque no conflito russo-ucraniano, na prática, é um conflito entre a Rússia e o Ocidente, e em outras palavras, é um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos. Outro dia não, hoje,
Eu vi um comentarista muito infeliz num grande veículo de internet dizendo o seguinte... Comentarista infeliz, que novidade, né? Dizendo O o que tem de seguinte, não, comentarista infeliz é brincadeira. mas eles estavam dizendo o seguinte, não, porque se a Rússia fosse uma grande potência, ela não dependeria do Trump para negociar. Não é a Rússia que depende do Trump. O Trump vai negociar com a Rússia porque, na prática, a guerra, isso já foi assumido, inclusive pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos e pelo vice-presidente, o J.D. Vance. Ambos dizem o que é óbvio, é uma guerra por procuração entre Rússia e Estados Unidos. Então, é claro que é o Trump que tem que sentar na cadeira, não é o Zelensky. O Zelensky é só uma representação do poder estadunidense, né, da máquina de guerra estadunidense. Colocaram, depende sempre do cálculo, né, mas colocaram cerca de $1 trilhão na guerra da Ucrânia. Colocaram na Ucrânia vírgula. Na verdade, colocaram cerca de $1 trilhão na máquina de guerra, nas empresas de guerra do Ocidente para ofertar armas para a Ucrânia. Ainda assim, foi um esforço grande, inegavelmente. E teve cobrança pública, né? E teve cobrança pública. Esse acordo teve cobrança pública. Esse acordo dos minérios, que tem muitos especialistas que eu consultei, inclusive colegas meus da Universidade de São Paulo, que dizem que não existem esses minérios, que eles estão dizendo que existem, né? Os minérios que de fato são os minérios valiosos da Ucrânia estão nas regiões em que a Rússia já faz a ocupação e que deve ficar com os territórios Donetsk, Luhansk, ou seja, é muito difícil que os Estados Unidos tenham acesso a essa riqueza mineral ucraniana. Mas o fato concreto que eu vejo, que a gente precisa reiterar, é que os BRICS são o caminho mais seguro e mais sólido para o Brasil encontrar um lugar ao sol na economia global. Para superar, inclusive, o fato de uma grande força que nós temos, que é a força do agronegócio, né, que eu vejo que tem muitos problemas decorrentes do agronegócio, mas, inegavelmente, é uma força econômica que o Brasil não pode abdicar. Quem visita Goiânia já tem a clareza do que significa o agronegócio. Goiânia é uma das cidades mais dinâmicas hoje do Brasil, porque acaba sendo a capital real do agronegócio, junto com Cuiabá e cada vez mais Campo Grande. Mas são cidades em franco crescimento, por conta do recurso que gera. O problema do agronegócio, Vitor, é que ele distribui pouca renda e a remuneração é muito baixa. A gente precisa ter uma alternativa econômica que tenha a capacidade de distribuir renda por meio da política tributária, por meio da circulação comercial, e que tenha uma enorme capacidade de aumentar os salários dos brasileiros, né? Esse é o ponto, né? A gente vive no inferno do salário médio baixo, e esse é o pior cenário econômico. Eu vou entrar eu já vou entrar já nesse assunto do agronegócio, que tem a ver com tudo isso, né? E assim, eu vou precisar te perguntar sobre isso, mas antes eu só queria uma análise sua sobre o papel da OTAN no agravamento desse embate entre Rússia e Ucrânia, né? Porque o que a gente ouve muito, inclusive com o próprio Putin falando sobre isso, acho que, se não me engano, ele começou a falar sobre isso há 2 anos, que ele falou claramente, né, que, poxa, eu não quero o meu país rodeado pela OTAN. Eu tô me sentindo aqui ameaçado, de certa forma. Isso realmente aconteceu? Qual a tua visão sobre isso? Aconteceu. Depois que o estopim, né? Desculpe te interromper. Depois que o estopim do próprio Zelensky, né? Aderindo à OTAN, né? Não, aconteceu. O grande motivo, na realidade, é esse, né? Dessa guerra, que era o risco da Ucrânia aderir na verdade, ser incluída pela OTAN, porque isso já tinha acontecido em várias fronteiras da Rússia. A OTAN já é fronteira com a Rússia, fronteira real e fronteira que ela era real, porém disfarçada. Por exemplo, a Finlândia sempre foi um país vinculado à OTAN. Os armamentos finlandeses já seguiam o padrão da OTAN, existiam vários exercícios militares, um apoio logístico. Na prática, o que ocorre é que, na negociação da queda do Muro de Berlim, existiu um acordo que nunca foi respeitado pelos Estados Unidos, de que a OTAN, os Estados Unidos, portanto,
não iriam avançar nos países da cortina de ferro, que era o bloco soviético. O problema é que isso durou pouquíssimo tempo, especialmente no governo Bill Clinton, ocorreu, e sempre os democratas acabam agindo dessa maneira. Por isso que eu muitas vezes eu tenho muita dificuldade, eu brincava com o Kiko, eu vinha aqui no DCM brincava com o Kiko, porque eu dizia que eu nunca tinha confiança, e não tenho nenhuma confiança em nenhum governo democrata, tampouco tenho confiança nos governos republicanos, mas as pessoas no Brasil acreditam que, na esquerda, especialmente, que os democratas são melhores. São melhores para quem? Para a América Latina, não são. Para o mundo multipolar, muito menos. Até os republicanos favorecem muito mais o mundo multipolar do que os democratas, seja por ideologia de priorizar os Estados Unidos, seja pelas trapalhadas e pela posição ridícula dos republicanos, como é o caso do governo Donald Trump. Então, o que ocorre? A OTAN, de fato, avançou. Só que a fronteira ucraniana é o único porto seguro para, de fato, fazer uma estratégia de enfrentamento à Rússia. Ou seja, é o único caminho plausível para gerar um prejuízo grande em termos de defesa. E aí se tornava uma questão existencial. A OTAN não pode, a Ucrânia não pode estar na OTAN e a Ucrânia tem que ser um Estado neutro. Essa é a posição.